nosso quadro Caminhos do Bem. Eu sou o Ribas e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre diálogo em família. Bora pro vídeo? Caminhos do bem, para o bem viver, viver com a família, os amigos e a natureza também. Bom, esse vídeo de hoje que a gente vai falar sobre diálogo em família tem tudo a ver com outro vídeo que a gente já fez, que é o Comunicação Assertiva. Galera, quem não assistiu o nosso vídeo, volta lá e assiste, que é muito importante assistir para entender melhor o vídeo de hoje. Mas dá pra gente fazer um breve release desse vídeo aí, pro pessoal continuar assistindo esse, né? Dá sim. Dá um Google aí, professor Fogo. Quais são os 3 tipos de comunicação? Salve caminhantes, professor Fogo na área, galera, e hoje para relembrarmos algo que conversamos há um tempinho atrás, naquele vídeo anterior sobre comunicação, de 3 tipos possíveis de comunicação: a passiva, a assertiva ou a agressiva. Esses 3 tipos de comunicação, galera, eles são perfis possíveis de serem colocados no nosso dia a dia, no nosso comportamento, de acordo com a circunstância, com o momento, com a característica de personalidade de cada um. E não é específico, não tem uma pessoa que só se comunica de um jeito, só de forma passiva ou só de forma agressiva. Isso varia de pessoa para pessoa, de momento para momento, de circunstância para circunstância, mas dependendo das escolhas que a gente faz em relação aos nossos comportamentos, quando a gente tem consciência disso, a gente consegue dar um pouco mais de foco num determinado tipo de comunicação. E aqui a gente está propondo que essa comunicação tem que ser a comunicação assertiva, e já vamos entender por quê. Mas primeiro eu quero falar sobre a comunicação passiva. A comunicação passiva, pessoal, é facilmente reconhecida nas pessoas que dizem amém para tudo, abaixa a cabeça para tudo e para todos, tem dificuldade de manifestar seu ponto de vista, de se colocar nas suas necessidades, nos seus afetos, nas suas ideias. Em geral é comum de encontrar a comunicação passiva nas pessoas que são mais tímidas, retraídas, e isso não é muito legal, porque se a gente vai nessa direção, a gente acaba se anulando diante das circunstâncias e assumindo uma carga de sentimentos que vai ficando pesada aqui só pra gente carregar sozinho no nosso silêncio, na nossa passividade. O segundo perfil de comunicação que eu gostaria de trazer, pessoal, é a comunicação agressiva, que também não é muito legal, como o próprio nome já diz. É uma forma de comunicação muito fácil de ser encontrada em pessoas que gritam o tempo todo, falam alto, apontam o dedo, brigam, não admitem recuar em momento algum, não admitem ceder, não admitem escutar o outro, a outra pessoa, amigos, familiares. Ela está sempre certa, ela é grosseira o tempo todo. Essa pessoa acaba se tornando uma pessoa agressiva muitas vezes sem perceber. Muitas vezes nós mesmos temos esse tipo de comportamento e não nos damos conta. E esse tipo de comunicação é responsável pela dissolução de famílias, de amizades, estraga as amizades, estraga as relações. E todos nós estamos sujeitos, de tempos em tempos, às vezes de perder a cabeça, perder a paciência e acabar entrando nessa veia de comunicação. Quando percebermos, parou, respira, pede desculpa, volta, abaixa o tom e entra numa forma mais horizontal de conversa. Aí entra a comunicação assertiva, que eu estava dizendo que é aquela que todos nós almejamos. É uma comunicação eficiente, na qual eu coloco os meus pensamentos, minhas ideias, os meus sentimentos, eu faço valer a minha vez de falar, mas de forma horizontal, com muito respeito, com a outra pessoa que também está de forma assertiva, colocando suas ideias, seus pensamentos, seus sentimentos, e que precisam ser valorizados tanto quanto os meus. Agora vamos lá com o Ribas e com a Daiane de forma bastante assertiva completar esse episódio. Valeu? Valeu, professor Fogo! Então, a partir dessas explicações aí, né, essa retomada das 3 tipos de comunicação, a gente já começa a definir, então, como que deve ser, qual a possibilidade da gente ter um diálogo aberto dentro de casa, né? No caso do adolescente com os pais, no nosso caso, de pai para filho, né? Ou para filhos, né? Ou com os responsáveis. Ou os responsáveis, exatamente.
O que é importante quando a gente pensa num diálogo aberto? Para a gente estabelecer, então, primeiro, essa horizontalidade, né, entre pais e filhos. Primeira coisa, o responsável saiba fazer esse acolhimento. Às vezes o adolescente chega com uma dúvida, às vezes o pai olha ou o responsável olha e fala, mas não é a hora. E não responde a pergunta do adolescente. E ele fica com aquela dúvida. O que ele faz? Ele vai atrás dessa resposta, ou na internet ou na rua. Mas como ele vai encontrar a resposta para essa dúvida dele? Bom, e nem sempre essas informações chegam da melhor maneira para o adolescente. Então agora eu vou falar assim da minha experiência de pai. Quando meus filhos passaram aí, né, tenho um filho e uma filha, passaram por esse período da adolescência, às vezes chegava com alguma dúvida, né, vinha conversar. A gente realmente fica assustado e não tem como não ficar. É normal. E por vezes também nós temos algum tipo de limitação das informações. Aí é hora de fazer o quê? É hora da gente ir dar um Google, né? A gente vai lá, dá uma pesquisada, ver o que é, mas a gente não pode fechar, né? Colocar uma parede ali e dizer assim, não converso sobre isso. Porque é justamente o que a Daiane colocou, né? Quando a gente não conversa, alguém vai conversar. E será que esse alguém é de confiança? Então a gente tem que pensar. Primeira coisa para o diálogo aberto aí é o acolhimento. É estabelecer confiança e uma comunicação extremamente assertiva. E aí a gente começou a praticar, a vislumbrar a possibilidade de um diálogo mais aberto com os nossos filhos aí, com os adolescentes, né? Isso é importante. Mas vamos lá, né? A gente quando está falando aqui desse diálogo aberto, presumindo que o adolescente, né, vai chegar no adulto responsável e vai fazer as perguntas, tentar tirar as curiosidades, etc e tal. Mas a gente sabe que no mundo real não é bem assim, porque tem aquele que se tranca, né? Tem aquele que é tímido, que não conversa com ninguém. Você sempre fala para aqui, eu era tímida quando era adolescente. Você conversava, tinha um diálogo aberto com alguém da sua casa? Com a minha mãe sim, com a minha mãe eu conversava bastante, com meu pai nunca. Tinha medo? Bastante. Mas e aí, com a tua mãe tu conseguia resolver? Conseguia. Às vezes eu não falava, mas minha mãe observava muito. Ela chegava e começava a fazer perguntas. Tá aí uma importância, né, para a gente falar aí com o adulto responsável. Muitas vezes a gente tem que exercitar a percepção, né? A gente precisa investigar, porque mesmo aquele adolescente que é tímido, que não fala com ninguém, que não quer conversar nem com o próprio amigo, né, mas ele vai dando sinais, né, que ele precisa de uma ajuda, que ele precisa ali de alguém do lado para trocar umas ideias, né, para fazer esse bate-papo. Então acho que aí cabe a esse adulto investigar. Mas o que está acontecendo? Estou notando que você está diferente, porque aí ele vai se abrindo ao diálogo. E é muito importante que o adulto saiba fazer essa abordagem também, porque dependendo da maneira que fizer, o adolescente já é tímido, não vai falar nada. Aí vem aquela coisa, o que você tem, moleque? Tá deitado o dia inteiro? Não quer fazer nada? A gente age com aquela comunicação extremamente agressiva, né? Então tá aí a importância da comunicação assertiva, até para a gente começar a abrir brechas para que esse adolescente comece a conversar com a gente, né? A gente vai investigando, né? Ou como diriam os mais antigos, a gente vai especulando o que está acontecendo. Quando pensa que não, está acontecendo um diálogo. Então é muito importante, eu acho isso, né? E aí fica para nós, né? Os adultos aí responsáveis por esses adolescentes, o quanto nós precisamos observar o comportamento, né? As atitudes, né? Que esse adolescente está tendo. E mesmo os professores em sala de aula, às vezes também é uma força aí, né? Que ele faz esse trabalho complementar da família, né? De perceber e chegar na mãe, no pai, no responsável e falar, alguma coisa está acontecendo com fulano. Então é assim que tem que agir ou não? Às vezes o pai nem o professor não consegue entender, mas o amigo também é muito importante, porque às vezes o amigo é mais próximo, né? Vê um desenho que o amigo fez, ou uma atitude de um amigo e procura alguém para ajudar esse amigo. A importância das boas amizades, que a gente também tem um vídeo aí que fala sobre amizades, né? Olha a importância da amizade aí para o diálogo aberto, né? Então beleza, Daiane, a gente falou aqui, né,
do adolescente que procura o responsável para conversar, do responsável que investiga o que está acontecendo ali com o adolescente, né, para fazer esse diálogo. Mas nós sabemos que as coisas não funcionam bem assim também, né? Porque existem alguns temas, alguns assuntos que ainda são tabus, né, dentro da maioria das casas, porque sempre foram, né, e continuam sendo. Não deveria, mas são, né? Quais são assim alguns tabus ainda aí? As drogas, o namoro, ISTs, gravidez. Tudo isso é tabu ainda. Sim. O pessoal não fala abertamente disso, né? Quando fala, fala muito pouco, muito brevemente. Ou é de uma maneira muito, né? Não faz, não usa, não, né? Tudo meio. Né? Mas por quê? Porque sim, é ruim. Né? Mas a gente tem que entender que não basta falar é certo, é errado, é bom, é ruim. Explicar. Nós precisamos aí de informações mais amplas. Porque um exemplo, vamos lá. Imagine que um garoto, né, ou uma garota, gosta de soltar fogos de artifício. Possivelmente, ele não vai lá pegar a bombinha, acender e jogar do nada. Não. É importante que ele tenha o quê? Orientação. Por quê? A bombinha de festa junina, né, que todo mundo usa, ela é perigosa? Sim, bastante. Ela pode causar danos? Pode sim. Se ele acender e jogar, vai ser uma diversão, mas se ele acender e colocar na mão, em uma lata, quais são os perigos que isso pode trazer para o adolescente? Exatamente. Aquilo então que pode ser positivo, também pode ser negativo. É por isso que é importante, né? A primeira vez que o adolescente fala de fogos de artifício, é que um adulto responsável vem e fala assim, ó, o seguinte, isso aqui tem que ter muita responsabilidade, sabe por quê? Porque pode causar um acidente, você pode perder um dedo, você pode machucar alguém, porque também não é só jogar, porque quando eu jogo, eu tiro o perigo, né? Eu afasto o perigo de mim, mas eu posso estar causando, né, danos em outra pessoa. Então, por isso que é tão importante esse adulto responsável fazer essa conversa. Você está pronto para isso? Você não acha melhor esperar um pouquinho ou começar com um fogo de artifício mais simples, né? Algo que seja menos letal? E aí você vai entendendo, ele tem que colocar na cabeça do adolescente o tamanho da responsabilidade que é um fogo de artifício. Então você riscou, você vai precisar calcular, você precisa saber quais são os danos que isso pode causar, aonde você vai jogar, você não pode segurar na mão, né? Porque às vezes, eu faço escondido, né? E quando eu faço escondido, o perigo é o dano ser muito maior para mim. Lembro uma vez que eu brincava muito com pólvora escondido em casa, né? Meu pai, né, tinha em casa pólvora e eu brincava. Lembro uma vez que eu queimei o dedo e eu fiquei semanas, né, escondendo o dedo, porque eu tinha feito algo errado, mas eu tinha medo de falar. Então eu fiquei com dor durante um bom tempo. Aquilo foi criando carne viva e eu escondendo, né, para a mãe não ver. Então olha só a minha irresponsabilidade. Mas também, se tivesse tido uma orientação do perigo que era brincar com pólvora, talvez eu teria não, agora não. Eu teria segurado, né, um pouco mais a minha integridade, né? Mas não teve essa orientação, eu acabei me queimando naquela época. Então acho que é por isso que é muito importante que o adulto responsável faça essa conversa, quebre esses tabus, porque é aquilo que você falava, né? Se o adulto não está aberto ao diálogo e a quebrar esses tabus, outros espaços estão. Que a informação chega. O adulto querendo falar ou não, o adolescente tem acesso à informação. Se o adulto conversar, o adolescente não vai ficar tão exposto a essas coisas. Exatamente. E essa tá aí, né? E a exposição hoje aí na adolescência é muito grande, né? Tá a internet aí, que a pessoa pode se expor, tá a rua, pode começar a sofrer bullying por uma atitude que ele tomou, né? E aí a gente sabe quais são os sinais disso, né? São extremamente problemáticos. Então você também aí, né, adolescente, está aqui conversando, está vendo o nosso vídeo aqui, escutando esse bate-papo, dá uma olhada também, né? Começa a quebrar também esses tabus, questione, pergunte, né? Se tem dúvida, procure alguém. É isso? Sim. Então, é isso aí, né, Daiane? Parece fácil, mas não é, e parece difícil, só que não é impossível. Então vamos chamar o professor Fogo para falar com os responsáveis, para trazer algumas dicas de como facilitar essa comunicação e esse diálogo com os adolescentes.
Quais são as dicas de hoje, professor Fogo? Tô de volta, caminhantes, agora para ver se consigo falar com os pais, mães, responsáveis, galera que está acompanhando aí com a gente os programas do projeto Caminhos do Bem. Eu queria propor para fazermos um resgate de memória. Será que nós conseguimos lembrar de quando nós éramos crianças, adolescentes e por acaso surgiam aquelas dúvidas sobre a vida, sobre Deus, sobre quem criou tudo, sobre o nosso próprio corpo que estava mudando pra caramba, sobre a sexualidade, todos aqueles sentimentos novos que estavam começando a surgir com essas mudanças físicas, sobre da onde vinham os bebês, de que forma as pessoas se relacionavam, o que era namorar, o que era sexo, todas aquelas dúvidas que são naturais de acontecerem no período de transição da infância, adolescência, juventude. Será que a gente se lembra, nesse resgate de memória, como era o posicionamento dos adultos, das pessoas que cuidavam da gente, quando a gente apresentava essas dúvidas? Se é que a gente apresentava, se é que a gente tinha liberdade e abertura para perguntar, seja para nossa mãe, pai, responsável, tio, tia, vovó, professor, professora. E quando essas dúvidas surgiam e nós perguntávamos para essas pessoas mais velhas do que a gente, será que nós encontramos pessoas que tinham paciência e tolerância para nos explicar, para dialogar com tranquilidade, sem tabus, sem grandes mistérios, sobre todas essas questões que são naturais da vida, sobre as relações, as trocas, as mudanças no nosso corpo e no mundo? Ou será que a gente encontrou pessoas que não tinham tanta paciência assim, que bloqueavam a conversa logo no início? Não tem conversa, tá errado, é pecado, acabou, não tem explicação, chega, isso não é assunto para você. Será que nós tivemos a primeira ou a segunda forma de comunicação? Tem mais um detalhe ainda, será que nós percebemos nos nossos pais, nas pessoas que cuidavam da gente, um preparo para ter esse diálogo? Ou pelo menos para ter a abertura para pesquisar, para correr atrás junto com a gente, mesmo de coisas que talvez eles não soubessem? Até porque ninguém é obrigado a saber tudo sobre tudo na vida, muito pelo contrário. E o que nós do Projeto Caminhos do Bem não estamos tentando fazer aqui é julgamento, em hipótese alguma. Nós também não sabemos tudo, só que nós nos esforçamos para fazer as pesquisas, os estudos necessários para justamente vir aqui tentar fazer o diálogo. E hoje nós estamos aqui tentando provocar esse resgate de memória para a gente perceber todas as vezes lá atrás que alguém poderia ter explicado melhor certos assuntos para a gente e por acaso não aconteceu, nós poderíamos ter prevenido uma série de confusões, de coisas precipitadas que às vezes na vida de juventude, na vida mais adulta, a gente acaba colhendo como erros, como equívocos, como comportamentos desastrosos, porque lá atrás, na nossa infância, nós não tivemos as respostas que buscávamos ou não tivemos coragem e abertura para perguntar, para dialogar. Então que esse resgate de memória nos ajude a ser, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, um pouco mais prestativos, atenciosos e até mesmo humildes, para contribuir com eles no desenvolvimento de certos conhecimentos que nós já temos ou para encontrar junto com eles as respostas para as coisas da vida que são difíceis mesmo. Mas com comunicação assertiva e abertura para um diálogo, a gente resolve. Valeu, professor Fogo. É sempre bom, né? Isso aqui não é um vídeo onde a gente está tentando dizer aos pais como ser pais, né? Os responsáveis como ser responsáveis, os adolescentes aí, mas é um bate-papo com vocês. Espero que tenha contribuído de alguma maneira. Qualquer coisa, deixa um comentário aqui que a gente vai estar lendo, não é? Sim. E o que mais? Galera, assista o nosso vídeo, curte, compartilha e não esqueça da nossa campanha. Se inscreva no nosso canal, que é muito importante para nós. Até junho ter esses 1000 inscritos. Beijos, até o próximo. 1, 2, 3, caminhos do bem, para o bem viver. Viver com a família, os amigos e a natureza também. Caminhos do bem, com conhecimento, sonhando e sentindo uma nova maneira de esperançar.
sonhando e sentindo uma nova maneira de esperançar.